Olá, muito boa noite para todo mundo. A comitiva do Terra Viva DBO na TV acabou de soltar a boiada na invernada e, para rebater a poeira da estrada, convida a companheirada desta vila hospitaleira para se reunir na roda da fogueira, riscar a viola caipira e sapatear o catira. E para começar a cantoria, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. Até que enfim, com um atraso de quase 2 semanas em relação ao prazo normal e costumeiro, o pessoal da SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, divulgou nesta segunda-feira o seu relatório a respeito do caso que foi acontecido com as exportações brasileiras de carne bovina in natura no mês passado. Pois então, para quem estava ansioso para saber do resultado, o que tem para ser contado é que, depois de chegar até a ameaçar de desviar para um trieiro enganoso, o carretão voltou a subir a ladeira em desabalada carreira. De acordo com o que foi publicado no relatório, em maio foram despachadas daqui para o estrangeiro um total de 153.200 toneladas do produto, o que representou um substancioso aumento de 20,8% na comparação com o mês correspondente de 2021. Por esse tanto de mercadoria mandada lá para fora, os frigoríficos brasileiros receberam agora a quantia de 988 milhões e 600 mil dólares, com um espantoso crescimento de nada menos que 58,1% em relação a maio do ano passado. E conforme o companheiro boiadeiro, que é ligeiro na conta, já deve ter reparado, se o faturamento dos exportadores teve um engordamento maior do que o volume embarcado, só pode ter sido por conta do encarecimento do produto, né? A respeito disso, o fato acontecido foi que o preço médio da carne brasileira no mercado internacional bateu nos 6.454 dólares e mais um trocado por tonelada, um valor que ficou 30,8% acima do que tinha sido registrado há 12 meses atrás. Somando agora tudo o que foi exportado nos 5 primeiros meses deste 2022 que está em andamento, o total acumulado é de 779.700 toneladas, ou 31% a mais do que o volume registrado nos mesmos meses do ano passado. Já na parte do dinheiro arrecadado como pagamento por esta mercadoria, e fazendo a mesma comparação, a quantia recebida pela indústria nacional está em 4 bilhões 583 milhões de dólares, com um crescimento de nada menos que 64,4%. De qualquer maneira, repare, amiga fazendeira, que diferentemente do que vinha acontecendo seguidamente desde janeiro, o volume embarcado não foi recorde mensal, sendo este só o segundo melhor maio da história do nosso setor exportador, o que mesmo assim é um excelente resultado, né? Se a hora é de apostar e arriscar, ou se o melhor é se resguardar e esperar para ver o que vai acontecer com a conjuminância de novas circunstâncias no mercado, isso tudo é assunto delicado e antes de tomar uma decisão, o melhor é escutar a opinião de um especialista. Pois então está feita desta forma a anunciação da apresentação da conversa com o analista. Olá pessoal, eu sou a Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu vou falar sobre a relação de troca com o farelo de soja. Bom, com a colheita de soja praticamente finalizada no país, somada a bom ritmo dos esmagamentos, a melhor oferta segue pressionando a cotação do farelo de soja aqui no mercado interno. Segundo um levantamento aqui da Scott Consultoria, em São Paulo, o farelo de soja está cotado por volta de R$ 2.402,95 por tonelada e sem o frete. Uma queda de 2,6% na cotação do produto em junho, quando comparamos a média de maio passado. Bom, devido ao recuo maior dos preços da arroba do boi gordo, a relação de troca para o produtor piorou. E atualmente em São Paulo são necessárias 8,21 arrobas de um boi gordo para a compra de 1 tonelada desse insumo, uma alta de 1,4% ou 0,1 arrobas frente à média de maio. Bom, para o curto prazo, a expectativa é que a cotação da arroba do boi gordo ganhe sustentação na segunda quinzena do mês em função da menor oferta de animais terminados. Já do lado do farelo de soja, a expectativa é de que os preços trabalhem andando um pouco mais de lado, o que deve melhorar a relação de troca para o produtor ao longo do mês. Bom, por hoje é só, mas aproveitando, gostaria de falar também que o Confina Brasil, nossa pesquisa expedicionária aqui da Scott Consultoria, pega a estrada no próximo dia 20 de junho. Não deixe de acompanhar.
Para mais informações, acesse confinabrasil.com. Bom, por hoje é só. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima. A gente vai fazer agora um intervalo ligeiro, mas se o amigo ainda não prendeu a bezerrada no mangueiro, nem soltou a cachorrada no terreiro, é melhor deixar para depois, porque é já que a função vai recomeçar. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na semana passada a sua pesquisa a respeito da produção pecuária do país no primeiro trimestre do ano presente. E no caso da atividade leiteira, o resultado deixou ainda mais evidente o que a gente já tinha falado aqui, que o setor está despinguelado na descida da ribanceira, descendo em desabalada carreira, né? De acordo com o relatório distribuído na praça, o volume de leite entregue nos laticínios debaixo de algum tipo de inspeção oficial entre janeiro e março teve uma redução de nada menos que 10,3% na comparação com o período correspondente de 2021. Pois então, sendo a questão merecedora de um tempo maior de pensamento e reflexão, a gente convidou para ajudar no entendimento da situação o engenheiro agrônomo Walter Galan, sócio-diretor do Milk Point Mercado, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Piracicaba, aqui no interior paulista. Boa noite, Walter. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, é uma grande satisfação ter a sua presença aqui no nosso arranchamento eletrônico e internet. Seja muito bem-vindo, como sempre. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Prazer é nosso. Ô, Walter, mais de 10% de queda na captação de leite é muita coisa, né? O que foi que aconteceu com o setor leiteiro brasileiro no primeiro trimestre desse ano, hein? Sidney, a gente já vinha comentando aqui nas nossas entrevistas que a rentabilidade do produtor de leite vem em baixa desde o início do ano passado, né? Passou praticamente 2021 inteiro abaixo da média histórica, começou esse ano abaixo, isso refletiu na produção, né? Nós temos muitos produtores que saíram da atividade, muitas vacas que foram para o corte, né? Foram abatidas, problemas climáticos, custos de produção bastante elevados, principalmente milho e soja. Isso refletiu nessa queda fortíssima de 10,3% na produção. No histórico da série do IBGE, a gente nunca tinha observado uma queda tão grande na produção de leite. Agora, normalmente, a captação de leite sempre cai na comparação entre o primeiro trimestre de um ano e o último do ano anterior, né, Walter? Mas por que o pessoal do mercado se assustou com o tamanho da queda registrada agora, no começo desse 2022? Esse 10,3%, Sidney, em relação ao primeiro trimestre de 2021. Então, é o mesmo período. Você está correto, né? Desde outubro, novembro e dezembro para janeiro, fevereiro e março, normalmente há uma queda, que esse ano foi maior, mas esse 10,3% é em relação ao primeiro período, ao primeiro trimestre do ano passado, né? E essa queda, no histórico, como eu mencionei aí, essa queda na captação, ela nunca tinha sido observada. Então, é um fato novo e bastante preocupante. Do último trimestre do ano passado para o primeiro desse ano também foi muito grande, né, Walter? O pessoal ficou espantado também, né? Foi também uma queda muito significativa. A gente teve problemas climáticos, aí, falta de chuva, principalmente no sul do país, que complicou bastante a situação. Agora, qual foi o comportamento do custo de produção do fazendeiro brasileiro do começo do ano passado para cá, Walter? Se a gente pegar os dados da Embrapa, lá do CIO Leite, nos últimos 12 meses eles apontam uma inflação de quase 17% no custo de produção. Alguns itens, como por exemplo, produção de volumosos, né, em função de principalmente fertilizantes defensivos, crescendo 51% o custo. Então, uma paulada aí, um aumento muito grande nos custos de produção. De acordo com o CPEA, né, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é aí mesmo de Piracicaba, onde você mora, né, o preço do leite ao produtor também teve um forte aumento no último pagamento. Isso não teve serventia para reequilibrar a balança dentro da fazenda? Teve a partir de agora, né? Nos últimos 2 meses, de fato, houve uma recuperação nos preços de leite. Se a gente olhar aquele nosso indicador receita menos custo da ração, ele teve uma recuperação nos últimos 2 meses, mas isso reflete um pouco mais para frente e o produtor carrega aí, no último ano e meio, um período de muitos prejuízos. Então, essa melhora de agora, ela, se continuar,
ela tende a refletir para frente, né? Agora, com o começo da colheita da safra do milho no Brasil, dá para ter esperança de uma redução um pouco mais substanciosa aí no custo de alimentação do rebanho? Sim, o milho, se a gente observar aí os próximos 2, 3 meses, os contratos futuros, né, ele tem uma perspectiva de queda de preço em relação ao ano passado aí de 15, 17%. A ração, 7% abaixo. Então, de fato, a entrada do milho safrinha, né, a segunda safra, tende a melhorar um pouco a situação de custos, principalmente da ração aí para o produtor. Ô Walter, e em relação ao consumo de leite e derivados aqui no nosso mercado caseiro, hein? O que é que a gente pode esperar no curto e no médio prazos? A gente está com preços de leite, de derivados lácteos na gôndola bastante altos, Sidney, inflação aí de 2 dígitos. Isso, até o momento, não tem impactado o consumo, mas é possível que impacte, né? A economia do país não vai muito bem e preços altos na ponta tendem a começar a reduzir consumo, né? E aí, com o consumo esmagrecendo e o preço da matéria-prima aumentando, como é que está hoje a situação da indústria laticinista brasileira? Hoje, assim, nos últimos 2 meses, 2, 3 meses, assim como os preços ao produtor, os preços da indústria têm subido, a indústria tem recuperado margem, mas a dúvida aí que fica é de fato daqui para frente, né? A gente tem mais uns 2 meses aí de até entrar mais forte a safra do sul do país no mercado e, como eu mencionei antes, esses preços altos lá na ponta tendem a dar uma refletida em consumo. Está todo mundo com essa expectativa, estamos observando com bastante cuidado o que está acontecendo com o consumo de lácteos. Ô Walter, agora os preços do leite e dos seus derivados já estão subindo de novo no mercado internacional, né? Qual é a explicação para isso? Bom, a produção, assim como aqui no Brasil, a produção de forma geral no mundo está desacelerando, né, em função dos custos altos, né, a inflação, por incrível que pareça, ela está aparecendo, né, está forte na maioria dos mercados, então você tem um pouco menos de oferta, e a China, que vinha lá com um novo lockdown em função dos novos aparecimentos aí de Covid, está começando a reabrir, então a China está voltando a comprar, o que é um fator de aquecimento da demanda. Também tem preço de petróleo no mercado internacional alto, que puxa os preços dos lácteos. Os dois têm uma correlação bastante forte, quando sobe o petróleo, também sobe o leite. Agora, de que forma essa retomada do rumo altista no mercado internacional vai influenciar o setor leiteiro brasileiro? Isso a gente pode indicar que talvez dificulte um pouco importações, que já vem baixas até agora, com os preços altos aqui no nosso mercado, tendência é de uma elevação aí para o segundo semestre, mas essa subida nos preços internacionais, assim como na taxa de câmbio, hoje a taxa de câmbio subiu bastante, né? Se esse cenário permanecer, isso pode dificultar um pouco importações, o que é uma boa notícia aí para o nosso setor. Ô Walter, agora com o carretão andando nesse trieiro enganoso aí que a gente está falando, né? O que é que o produtor de leite brasileiro tem de fazer para vencer a dificuldade atual e continuar na atividade? Gestão, né, Sidney? Gestão de custos. Normalmente, a gente fala bastante isso aqui, a estrutura de rebanho dos rebanhos brasileiros normalmente tem muita novilha, muita bezerra para vir para a produção, então é um rebanho que está sempre crescendo. Esse é o momento de talvez reduzir um pouco o percentual de animais não produtivos e aumentar o percentual de vacas em lactação, que são justamente os animais que geram receita. E olhar todos os centros de custo aí, controlar, custo é que nem unha, né? De tempos em tempos você tem que cortar. Então essa máxima aí tem que ser observada com cuidado e com frequência nesse momento aí de mercado. Pois então fica esse recado aí para o companheiro produtor de leite brasileiro, ó. Custo é que nem unha, de vez em quando tem que cortar, né? Ô Walter, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa, sempre com informações muito precisas e muito úteis. Muito obrigado, grande abraço para você e para toda a turma aí do Milk Point. Até a próxima. Obrigado, viu, Sidney? Um grande abraço a todos aí, até a próxima. Outro.
Pelo conhecimento adquirido em outras jornadas passadas, é seguro dizer que neste ponto da estrada, o trecho já percorrido pela boiada corresponde a mais da metade da distância a ser vencida até a estância da Ramada. Sendo assim, agora está na hora de fazer uma parada ligeira e quando a marcha estradeira for retomada, a conversa da peonada vai ser a respeito do andamento da negociação do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. Com uma forte redução na oferta de gado terminado e uma ligeira melhora na demanda no mercado caseiro, o vento mudou mesmo de direção na nossa praça boiadeira e o carretão já está embicado com firmeza na subida do estradão. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um tiquinho. Aguarde. Para viver a vida não carece de ter avareza, mas a gente lida com gado também não é só por boniteza. E por ter ciência e sabedência desse riscado, o Terra Viva DBO na TV passa a dar conta aos amigos do que aconteceu com o preço do boi gordo no mercado. Pois o que tem para ser contado é que, depois que o vento mudou de direção na nossa praça boiadeira, a cada nova jornada vencida, o carretão fica embicado com mais firmeza na subida da ribanceira. A primeira parte da explicação, conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, é que já faz tempo que chegou ao fim a desova das boiadas engordadas na safra do capim. E o fato verdadeiro é que hoje são poucos os fazendeiros que têm ainda algum lote reservado que ficou atrasado e não foi até agora apresentado no mercado. Aí, com a forte redução na oferta de gado terminado, a situação já é de carestia de mercadoria, principalmente nas regiões sul, sudeste e em parte do centro-oeste do Brasil. Sendo que em alguns estados a programação de abate da indústria já está aí na roda de 5 dias de serviço. A questão é que isso está acontecendo justamente agora, na hora em que a previsão é de pelo menos um ligeiro aumento na demanda aqui no nosso mercado caseiro, por causa do feriado de Corpus Christi nessa próxima quinta-feira, que por muita gente vai ser emendado, né? Outra coisa que também pode ajudar a melhorar um pouco o movimento no comércio varejista é que, apesar do avançamento do calendário, o trabalhador empregado ainda deve ter um restinho do último salário. E sendo esta uma data festeira, merecedora de comemoração, este dinheiro pode acabar reforçando o caixa do açougueiro. Já o dono do frigorífico, tendo perfeito conhecimento do procedimento costumeiro da sua freguesia, tratou de reforçar o estoque de carne na câmara fria. E o resultado foi este ligeiro aumento na cotação da arroba que a gente viu nestes últimos dias. Por outro lado, o resultado da exportação no mês passado, finalmente divulgado pela SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, registrou um substancioso crescimento tanto no volume embarcado quanto no faturamento dos frigoríficos brasileiros, conforme até já foi falado no começo desta função, né? O anúncio representou um alívio para o povo do mercado que estava muito preocupado com o procedimento enganoso da China de suspender temporariamente vários estabelecimentos com a desculpa esfarrapada e não comprovada de que as suas embalagens estariam contaminadas. E quando a gente esperava aí uma normalização desta situação injusta e altamente prejudicial para a cadeia produtiva da carne nacional, o governo chinês fez o contrário, pondo no castigo mais uma unidade industrial, desta vez de Tangará da Serra, em Mato Grosso, o que quer dizer que não vai ser tão já que essa consumição vai acabar. De qualquer maneira, juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 11 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em 9 destas praças a arroba subiu e só em 2 ela caiu. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o boi aumentou para R$ 295,50 a prazo e livre do Fundo Rural. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, a alta foi geral, com o macho passando para R$ 280,50 e a fêmea para R$ 261. Em Dourados, o boi arribou para R$ 285,50 e a vaca para R$ 262. No sudoeste de Mato Grosso, o macho avançou para R$ 276. Em Goiânia, a capital do Goiás, o boi já não sai mais por menos do que R$ 271. No norte das Minas Gerais, o macho melhorou para R$ 273. No sul do Tocantins, o boi pulou para R$ 266. No oeste do Maranhão, o macho reagiu para R$ 268. Já em Redenção do Pará,
O boi foi derrubado para R$ 264 e a vaca para R$ 248. E em Paragominas, o macho desceu para R$ 278 e a fêmea para R$ 271. Minha cachaça foi chamada de marvada, mas eu digo que ela foi injustiçada porque as malvadezas que me fizeram, com certeza não vieram dela, muito pelo contrário. Neste meu viver quase solitário, eu gastei a vida na lida. Com a força do meu braço e a destreza do meu laço, ajudei a levantar esse sertão, mas da riqueza que saiu deste chão, não deixaram ficar nada comigo. E se eu tive nesse tempo alguma compensação, foi quando pude dividir a minha melhor bebida com os meus verdadeiros amigos. Coisa que não é nada fácil de se ver hoje em dia nesse nosso chão brasileiro, é um caboclo escrivinhador de poesia roceira publicar um livro, né? E aí eu me sinto muito privilegiado porque eu publiquei não um, mas 4, que fazem parte da minha série Versinhos de Caipira e reúnem estas prosinhas rimadas que a gente recita aqui todo dia no arremate da nossa função novidadeira. Se o amigo e a amiga ainda não tiveram a oportunidade de ler e quiserem saber como proceder para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar diretamente para mim no meu telefone celular, que é o 11 98224 1807. 98224-1807, ou mandar um e-mail para sidneymasfio@uol.com.br, ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E tendo vencido o trecho no prazo que estava combinado, a gente vai do seu, mas já deixa anunciado ao povo da freguesia que amanhã mesmo, o Terra Viva DBO na TV estará aqui de volta nos horários de costume, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.